Olá pessoal, tudo certo? O trabalho remoto com equipes distribuídas já está no mercado há muito tempo. Eu mesmo, há alguns anos atrás, tocava projetos numa multinacional com times espalhados pelo mundo todo. Estados Unidos, China, Índia, enfim, vários lugares. Mas agora, devido até à grave situação que a gente está enfrentando, essa prática vem se intensificando e talvez se posicionando como a principal alternativa de sobrevivência para alguns negócios. E aí a dúvida que surge é: será que é possível manter ou até mesmo aumentar a produtividade com o trabalho remoto? Vem comigo que eu vou te mostrar que sim. Então, o trabalho remoto com equipe distribuída já estava por aí e vem se intensificando. E uma das maiores preocupações do empreendedor nesse momento é se vai ter perda de produtividade com esse tipo de trabalho. O maior impacto que eu vejo nesse modelo é o impacto direto na comunicação. O problema da comunicação em trabalhos remotos, ela pode impactar diretamente a produtividade na sua empresa e da sua equipe. Pode trazer uma perda do sentimento de controle e de gestão, um distanciamento maior entre as pessoas, diminuindo as conexões do dia a dia e deixando o trabalho até mesmo sem motivação, sem emoção. Isso é grave. Porém, há uma luz no fim do túnel. Sabendo que esses desafios existem, nós conseguimos trabalhar para reduzi-los ou mesmo eliminá-los completamente. Porque se conseguimos transpor essas barreiras, nós podemos colher os benefícios do trabalho remoto, como maior flexibilidade em geral no dia a dia, redução da infraestrutura necessária para a equipe, maior possibilidade para novas contratações, porque esse recurso não precisa mais estar na sua cidade. Ele pode estar no seu estado, no seu país ou até mesmo em outro país. E essa situação irá nos forçar a melhorar os nossos processos e buscar alternativas para que as coisas funcionem bem. Assim, nós temos um ganho de produtividade, seja com os melhores recursos, com o melhor ambiente, utilizando os melhores processos e as ferramentas certas para, dessa forma, nós aumentarmos muito a produtividade. Mas antes de continuar, eu preciso pedir para você assinar o canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que surgir por aqui. Eu vou trazer muito conteúdo relevante com o objetivo de impactar as pessoas via empreendedorismo e educação financeira. Então se inscreve, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo que pode mudar a sua vida e de muita gente. Então eu vou te mostrar aqui 6 áreas de trabalho para você implementar ou otimizar em suas equipes distribuídas de trabalho. Assim, é importante deixar claro que eu entendo que nem toda atividade cabe um trabalho remoto. Dessa forma, no momento de crise como esse, o empreendedor precisa buscar outras alternativas, como por exemplo, um treinamento remoto durante esse período. Também eu entendo que existem negócios inteiros, como os pequenos negócios, ou mesmo negócios que a atividade principal não suportam o trabalho remoto. Nesses casos, o desafio é muito maior. O trabalho remoto não é uma alternativa. Em tempos de crise, eles têm que buscar uma questão muito mais emergencial, de sobrevivência, que exige uma gestão de crise muito mais intensa, com foco no fluxo de caixa, inovação para gerar novas receitas ou até mesmo manter as atuais e uma redução de custos e despesas focada, concentrada. Mas existe uma outra diversidade de empresas que pode usar o trabalho remoto para otimizar os seus processos e ter equipes de alto rendimento. Então fica comigo aqui até o final, que a gente vai entender como preparar a sua empresa e você para essa prática do trabalho remoto. Então a primeira estratégia é definir muito claramente a regra do jogo. Todos precisam ter bem claro quais serão as regras, desde o topo da liderança até o time operacional. Esse alinhamento é fundamental para todo mundo falar a mesma língua. Especialmente nesse momento de crise, é importante deixar claro para todo mundo que é uma situação diferente, que o nível de estresse vai ser mais alto e que isso é normal. Uma estratégia nesse momento é fomentar o trabalho em equipe e mostrar que as pessoas não estão sozinhas, que juntos venceremos essa fase. Bem, nesse alinhamento é importante definir regras gerais e regras específicas. Como exemplo de regras gerais, posso citar a definição de reuniões diárias, vão ser semanais, vão ser mensais, a definição das ferramentas que a gente vai utilizar. Então, chat, qual será o chat? Videoconferência, Google, Zoom, e outras que possam ser utilizadas. Então, tudo isso precisa estar bem claro. E a disponibilidade da liderança.
mostrar para a equipe que a liderança está aberta para a comunicação. Já as regras específicas precisam ser pensadas para cada colaborador. Alguns são mais júniores, outros mais sêniores, uns mais sensíveis, outros mais casca grossa, alguns são casados, outros solteiros, outros têm filhos. Enfim, tudo isso vai impactar diretamente a atividade e a prática do trabalho remoto. Então é o dever de casa de cada gestor fazer o planejamento específico por colaborador e adequando dependendo do perfil e da disponibilidade de cada um. Nesse momento é muito importante valorizar as pessoas, dar valor aos resultados gerados, criar um ambiente de troca de experiência, valorizar quem está com você no time. No trabalho remoto é importante dar uma atenção especial para o emocional dos trabalhadores. A perda do relacionamento do dia a dia com os colegas pode trazer um aumento no nível de estresse. E aí isso, aliado a uma crise mundial, ao dia a dia com a família que é diferenciado, pode impactar numa perda de produtividade e de rendimento e de felicidade no trabalho por parte do colaborador. Bom, agora que as regras estão bem definidas e bem comunicadas, a gente pode partir para o próximo passo, que é cuidar do ambiente de trabalho. Bom, a situação agora mudou. O que era antes só levantar da sua cadeira e ir lá conversar com o companheiro do lado, agora vai precisar de algumas ferramentas mais sofisticadas, digamos assim, de comunicação. Então, além de definir essas ferramentas que a gente falou lá atrás no primeiro passo, você tem que garantir que está todo mundo sabendo como utilizar. Às vezes pode não ser tão trivial isso. Também você pode criar um guia de como definir o seu ambiente de trabalho em casa, para conseguir mais privacidade e conseguir focar nos momentos que são necessários mais atenção, né? A mudança de paradigma aqui é a flexibilização. Com o trabalho em casa, os colaboradores podem se flexibilizar, se ajustar melhor os seus horários para conseguir cuidar da família, que é inevitável, e também dar conta das atividades do trabalho. Uma boa prática é uma definição de um lugar separado do resto da casa, por exemplo, um quarto específico ou mesmo um escritório quando tem essa disponibilidade. Então, o papel fundamental do empreendedor aqui é entender essa flexibilização, ajudar o colaborador a ter uma boa condição de trabalho em casa, ajudar ele a definir essa boa condição de trabalho em casa com guias e boas práticas e também fomentar essa discussão dentro da própria equipe, para que ela mesma ajude nessa definição. A partir disso, é bom a gente entender o terceiro ponto. A rotina de trabalho também muda. O colaborador que trabalhava presencialmente, ele estava acostumado a acordar, tomar um banho, se arrumar, tomar um café, ir para o trabalho, e quando chega no trabalho ele vira a chavinha de estou produzindo. E agora a realidade não vai ser mais assim. Então aqui também faz-se necessária a definição de boas práticas, horários de reuniões definidos, tarefas bem claras, assim todo mundo pode se programar e atender os compromissos conforme foi combinado. É importante também orientar o colaborador para que ele comunique a sua família de como está sendo esse trabalho remoto. Isso pode evitar algumas falhas aí no percurso durante uma reunião, uma videoconferência, por exemplo, né? Também os horários de pausa são muito importantes. Então, aquele respiro para ir no banheiro, tomar um café, os finais de semana. Tudo isso deve ser muito bem respeitado para o colaborador manter a sua qualidade de vida. Então, o importante no planejamento da rotina é entender essas mudanças. O empreendedor deve ter essa sensibilização, ter essa empatia e ajudar o seu colaborador a definir uma rotina produtiva em casa, seja com a produção de guidelines ou seja mesmo fomentando a discussão entre a própria equipe. A partir disso, estamos prontos para trabalhar, né? Aí tem a definição do quarto ponto, que são as priorizações. Isso é fundamental. Fica mais complicado medir o resultado a todo momento. Antes você passava do lado da mesa do seu colaborador e ele estava lá trabalhando. Agora isso fica mais complexo. Então fica um pouco inviável você medir o desempenho por dia. É melhor definir prazos semanais e durante a semana ir acompanhando com follow-ups diferenciados, não tão incisivos. As metas devem ser bem claras para todos, assim fica bem comunicado como estamos medindo os resultados. Também precisamos de um modelo de priorização de atividades. Existem vários por aí, mas um interessante de ser trabalhado é o seguinte: você pode definir atividades como crítica, com prioridade alta, média ou baixa. O que é uma prioridade crítica? É assim, parou o produto, o consumidor não consegue usar. Então, nesse caso, para tudo, ligação, videoconferência, foco em resolver na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo dia, dependendo
da implementação na mesma semana, mas o foco total da equipe. Já uma atividade alta, você precisa de uma discussão para terminar a sua atividade, ou de um alinhamento, ou de uma reunião, mas ela pode esperar algumas horas. Então você faz uma ligação, agenda uma reunião para dali 1 hora, ou algo assim. É uma prioridade média, você pode esperar para resolver, por exemplo, amanhã. Então você vai entrar em contato por chat, você vai talvez mandar um e-mail, mas agendando uma reunião para fechar amanhã, e isso não vai atrapalhar a entrega da semana. E uma baixa é algo que você só quer comunicar, é mais para alinhamento, então um e-mail mesmo basta. Então os follow-ups devem ser bem definidos, eles não podem ser escassos, mas também não pode ser demais, porque afinal de contas a gente tem que trabalhar, né? Então dependendo do grau de senioridade do colaborador, se ele é mais sênior, se ele é menos, se ele é mais sensível, e conforme vai demandando tempo, você vai ajustando a necessidade de cada um. De qualquer forma, o conhecimento da sua equipe e confiança no trabalho vai ser fundamental para você dimensionar muito bem o grau de follow-up nesse cenário. No trabalho remoto com equipes distribuídas, a avaliação de criticidade das atividades ela é constante. A gente precisa sempre saber se é ponto de eu mandar um e-mail ou se eu preciso marcar uma reunião urgente para resolver esse assunto. E aí entra o quinto ponto, falando de reuniões. As reuniões precisam ser cada vez mais produtivas. Reunião sem pauta é conversa. Então, quem precisa chamar a reunião já tem que mandar uma pauta, bem certinho. Item, a descrição do item, o que a gente precisa definir naquele item, quem são os responsáveis para definir e qual o tempo de duração dessa discussão. É claro, assim, comunicações mais corporativas têm uma flexibilização e são reuniões importantes também nesse contexto para manter o time alinhado, unido. Porém, a adoção dessa prática em trabalho remoto pode ser fundamental para a produtividade da equipe. Depois ainda, ao final da reunião, mandar uma ata, claro, né, com um plano de ação, item, responsável, prazos e como essa atividade vai ser entregada. Se vai ser entregada na próxima reunião ou de uma outra forma. Outra estratégia para otimizar as reuniões é fazer esquemas mais visuais, usando o PowerPoint ou outro software gráfico. Dessa forma você tangibiliza melhor o que você está querendo dizer, dependendo da decisão, e as pessoas podem contribuir melhor. Ainda, um outro recurso é compartilhamento de tela. Então, se você já tem uma planilha, se você já tem um software com um projeto dentro, você compartilha a sua tela e mostra no detalhe o que você precisa de uma discussão, de uma definição. Assim fica muito mais fácil ser produtivo. E aí, e somente um adendo, nos momentos de crise, tanto os follow-ups quanto as reuniões, eles podem ser diferenciados. Você pode chegar a ter, por exemplo, follow-ups diários, ou até mesmo vários follow-ups do mesmo dia para acompanhar uma certa atividade. Ou reuniões super densas, com muita informação para a gente sair dali já com um projeto resolvido de resolução de problema. Então, as boas práticas estão aí para ser seguidas, mas existem flexibilizações. E o último ponto que eu gostaria de trazer, que talvez seja o ponto mais importante nesse contexto todo, precisa estar bem definidos os pontos de contato entre a liderança e a equipe. Na gestão dessas equipes remotas, precisa estar bem definido 2 pontos estratégicos. Um ponto de contato de comunicação técnica e outro ponto de contato de comunicação comportamental. E aqui divide em 2 linhas a comportamental. Uma discussão mais formal e uma discussão mais informal. No relacionamento técnico, as ferramentas como e-mails, chats, relatórios de gestão, boards de status, elas cobrem bem. E elas não só cobrem bem, como são fundamentais para o dia a dia. Algumas ações extras ajudam a melhorar esse processo de comunicação. Por exemplo, depois de uma conversa com o colaborador, ele mandar um e-mail e fazer no formatinho de plano de ação. Item conversado, responsável, prazo, data e como que eu vou dar a devolutiva disso. Isso é bem bacana e começa a ter um controle no sentido de plano de ação dessas conversas. Um ponto bem particular dos trabalhos remotos é que, ao contrário do trabalho presencial, que muitas vezes a gente não quer que o colaborador traga o problema para a gente, nesse caso a gente quer que ele traga e que os problemas sejam discutidos juntos, porque a gente precisa fomentar
a discussão. Então é muito melhor ele trazer os problemas e a gente discutir rapidamente junto, ele já voltar para a atividade dele, do que às vezes um problema simples de ser resolvido, com uma conversa de 10 minutos ou menos resolveria, ele se transforma num problema tão grande que depois embola tudo. Então é para incentivar e deixar esse canal aberto de comunicação, de trazer os problemas para a discussão junto com o gestor. Já para a parte comportamental formal, o empreendedor deve mostrar disponibilidade para falar de sentimento e comportamento, de clima organizacional. Você precisa se mostrar aberto, mostrar proximidade e empatia para falar sobre isso. Uma alternativa que você pode fazer é ficar disponível por alguns períodos do dia em uma sala virtual. Assim você define lá uma janela de 1 hora dividida de 10 em 10 minutos. Quem precisar falar com você, entra nessa sala. Assim, se alguém entrar lá e você estiver ocupado, já sabe que tem uma janela de 10 minutos para te liberar. Se você está numa conversa que vai demorar um pouco mais de tempo, você pede para o colaborador marcar um outro horário para vocês continuarem a conversa. Você pode também, proativamente, marcar horários para um café virtual, individualmente, para conversar um pouco com cada um. Ou mesmo mandar mensagens diárias perguntando: e aí, como é que tá você? Estou por aqui se precisar. Assim você mostra disponibilidade e proximidade com sua equipe. É uma forma de se mostrar presente. Esse tipo de comunicação está num limiar entre o formal e o informal, porque talvez você precise ir um pouco para o informal para entender realmente o que está acontecendo com aquela pessoa. Já para a comunicação informal, uma forma de promover esse tipo de comunicação é ter um ambiente onde os colaboradores podem trocar experiências pessoais. Por exemplo, um blog que você pode postar fotos e vídeos do dia a dia da sua vida. Ou mesmo grupos de mensagem no Slack, no WhatsApp, onde as pessoas podem discutir um pouco mais de coisas do dia a dia, da vida corriqueira, e depois, quem sabe, até ser puxado para uma conversa particular, porque tem algum hobby em comum, como música ou algo do tipo. Então, assim, em geral, em um trabalho remoto, precisamos definir as regras do jogo, definir e utilizar as ferramentas e darmos atenção às pessoas, promovendo condições físicas e mentais para que elas possam executar os seus trabalhos. Dessa forma, teremos sucesso no trabalho remoto com equipes distribuídas e poderemos colher os benefícios que essa prática traz para a gente empreendedor. Até porque tudo isso bem definido e rodando certinho no dia a dia, as pessoas podem até ter menos distrações do que teriam em ambientes presenciais. Hoje ainda, talvez essa seja uma prática opcional, mas dado o cenário atual, pode ser que em breve ela seja a condição necessária para a sobrevivência dos negócios. Bom, pessoal, essa é a ideia que eu queria deixar para vocês sobre trabalho remoto e equipe distribuída. E agora eu quero saber, qual é a sua ideia sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo o seu comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas sobre o tema. Também, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo relevante para você. Dessa forma eu consigo saber se você está gostando do meu trabalho, do que eu estou produzindo. E se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e assina as notificações. Assim você é o primeiro a saber de todos os conteúdos novos que saírem do forno. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa dessa informação. Essa é a forma que você pode fazer parte desse projeto do bem que é o Empreendedor Global. Até o próximo vídeo. Tchau!